Olá, boa tarde. Antes mesmo de abrir um negócio, o empresário tem que escolher um nome. Mas o que parece ser simples pode dar uma dor de cabeça danada. Isso porque muitos empresários não checam se há outros estabelecimentos registrados com o mesmo nome ou nomes muito parecidos. E o conflito muitas vezes vai parar na justiça. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o registro de marca. Esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Corregedoria Nacional faz inspeção no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Superior Tribunal de Justiça decide que pendência fiscal de matriz ou filial impede certidão negativa para estabelecimento do mesmo grupo. E ainda, Supremo Tribunal Federal julga a ação que questiona leis do Rio de Janeiro que dispensam vistoria em veículos. O Supremo Tribunal Federal julga até a próxima segunda-feira uma ação que questiona leis do Rio de Janeiro que dispensam vistoria nos veículos. O repórter Anderson Arcoverde tem as informações. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra duas leis estaduais do Rio de Janeiro que mudam as regras para a concessão do licenciamento anual. As normas permitem a substituição da vistoria presencial de veículos por uma autodeclaração feita pelo proprietário e estabelecem que o Detran deve emitir o certificado de licenciamento independentemente do pagamento de multas ou do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as leis propostas por parlamentares invadem a competência do Poder Executivo, porque somente o governo pode apresentar normas sobre as atribuições dos servidores públicos. As leis também seriam inconstitucionais porque fixam regras sobre trânsito, o que é de competência privativa da União. O relator, ministro Gilmar Mendes, concordou com os argumentos e votou pela inconstitucionalidade das normas. O julgamento ocorre em plenário virtual e termina na próxima segunda-feira, 17 de abril. E amanhã tem sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da pauta com a consultora jurídica da TV e Rádio Justiça, Karina Zucolotto. Os ministros devem retomar o julgamento de um recurso que trata da cobrança do ICMS pelos estados. A discussão no caso é processual. Saber se o recurso apresentado pode ser julgado pelo Supremo. Em outros dois casos, a discussão é sobre a nomeação de Israel Siqueira de Abreu Campos para o cargo de oficial registrador de imóveis da comarca de Palmas, no estado do Tocantins. Ele busca, no Supremo, invalidar a decisão do CNJ que anulou a sua efetivação como titular do cartório. E você confere mais detalhes da pauta das turmas do Supremo no site stf.jus.br e pelo YouTube do STF você acompanha as sessões das turmas, que são sempre às terças-feiras, a partir das 14h. Em 2023, a urna eletrônica completa 27 anos. Ao longo desse tempo, a Justiça Eleitoral seguiu atualizando constantemente o sistema eletrônico de votação para garantir segurança e acessibilidade ao eleitorado brasileiro. O Brasil é pioneiro mundial na utilização de urnas eletrônicas. Os 11 modelos desenvolvidos até hoje pela Justiça Eleitoral foram responsáveis pela realização de eleições gerais e municipais com segurança, auditabilidade e transparência. Desde o primeiro protótipo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda no início da década de 90, o projeto da urna eletrônica já trazia o que havia de mais avançado para garantir a segurança da votação e a inviolabilidade do voto. Desde então, a urna passa por aperfeiçoamentos sistemáticos com o que há de mais moderno em tecnologia e segurança, tanto nos componentes de software, como a inclusão de assinaturas digitais, quanto na modernização física do equipamento, como o aumento da duração da bateria. O primeiro dispositivo de segurança implementado na urna eletrônica, ainda em 1996, foi a criptografia do boletim de urna. Isso garantia a integridade da votação
porque não era possível modificar os resultados gravados pelo equipamento. O mais novo modelo da urna eletrônica foi usado nas eleições do ano passado. Com ele, chegaram novos recursos de acessibilidade, transparência e agilidade. O equipamento ganhou tela sensível ao toque no terminal do mesário, apresentação de intérprete de Libras e ainda novas certificações criptográficas. Mas algumas características nunca sofreram alteração. As urnas eletrônicas não se conectam a nenhum tipo de rede e são aparelhos intuitivos e de fácil manejo para eleitoras e eleitores na hora de votar. Ao longo desses 27 anos, a urna eletrônica já passou por uma série de procedimentos de auditoria de dados e de checagem de hardware e softwares, que comprovaram a segurança da tecnologia. Em quase 3 décadas de voto informatizado, nenhuma fraude foi comprovada. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pendência fiscal de matriz ou filial impede certidão negativa para estabelecimento do mesmo grupo. As informações com a repórter Marina Campos. A decisão unificou o entendimento das turmas de direito público do STJ. O colegiado estabeleceu que a administração tributária não deve emitir a certidão negativa de débitos ou mesmo a certidão positiva com efeitos de certidão negativa de débitos para uma filial quando houver pendência fiscal contra a matriz ou outra filial do mesmo grupo. O colegiado deu provimento a embargos de divergência interpostos pela Fazenda Nacional contra o acórdão da segunda turma, que entendeu que a existência de débito em nome da filial ou da matriz não impede a expedição da certidão de regularidade fiscal em favor de uma ou de outra. A recorrente apontou o entendimento diverso da primeira turma, segundo o qual filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprios, e impede a expedição da certidão de regularidade fiscal quando se verifica a existência de dívida tributária em nome de algum estabelecimento integrante do grupo empresarial. Relatora no STJ, a ministra Regina Helena Costa destacou a ausência de personalidade jurídica da filial e observou que a primeira sessão, ao julgar o tema 614 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a filial, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas relacionadas a fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, na verdade, obrigação tributária da sociedade empresária como um todo. De acordo com a relatora, diante da falta de personalidade jurídica da filial, a obtenção da certidão está condicionada à integralidade da situação tributária da entidade detentora de personalidade jurídica, sejam as eventuais pendências oriundas da matriz ou da filial. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que um segurado da Previdência Social que sofre de psicose orgânica em decorrência de ter sido baleado no crânio tem direito imprescritível ao auxílio-doença convertido em aposentadoria. A repórter Ana Paula Souza tem os detalhes. No recurso, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, alegou que ele teria perdido o direito ao benefício, pois se passaram mais de 10 anos entre o requerimento administrativo do auxílio-doença e a data da ação judicial. Entretanto, o relator do processo, desembargador federal Gustavo Soares Amorim, avaliou que a prescrição não atinge os incapazes, que não têm discernimento para os atos da vida civil, como definidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com o magistrado, ficou claro na perícia que o autor está incapacitado total e permanentemente para o trabalho, devendo ser mantida a sentença que determinou a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez. A seguir, casos de empresas com o mesmo nome ou nomes parecidos vão parar na justiça? Entenda como evitar esse tipo de problema daqui a pouco. Voltamos já. Antes de escolher um nome para sua empresa, tenha cuidado, porque alguns nomes são marcas registradas e não podem ser copiados. Veja o caso de um salão de beleza, perto de Brasília, que foi notificado por uma empresa de carro de luxo para trocar o nome do estabelecimento. Quem conta essa história para a gente é a repórter Carolina Chaves.
O Salão de Sebastião, na região administrativa do Paranoá, a quase 17 quilômetros de Brasília, Distrito Federal, funcionou com o nome de Ferrari por 20 anos. Mas, um ano atrás, o dono teve um susto ao receber uma notificação da empresa de carros de luxo pedindo para trocar o nome do salão. Caso contrário, Sebastião teria que pagar uma multa. A gente poderia pagar uma multa no valor de R$50 mil e mais R$10 mil de honorário de advogado. Foi um susto para mim que não foi muito bom. Até hoje, então, de lá para cá eu não fiquei muito bem emocionalmente. Hoje que estou melhorando mais. Para não pagar a multa, Sebastião teve de refazer a identidade e reformar o salão. E não foi só isso. Foi complicado porque a gente fez o procedimento que foi logo tirar a fachada, né? Mandamos para ele tirar todas as fotos das redes sociais, só que ainda ficou na página do Facebook, eles notificaram novamente e aí a gente tirou, mandou de novo. É pelo nome que os consumidores reconhecem o produto. Por isso, registrar a marca do negócio é fundamental para evitar esse tipo de problema do Sebastião. O registro da marca garante o direito de utilizá-la e explorá-la economicamente com exclusividade. O registro deve ser feito junto ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E os pedidos de registro vêm crescendo. Em 2022, foram feitos mais de 398 mil pedidos e foram registradas mais de 163 mil empresas. Nos 2 primeiros meses deste ano, o INPI já recebeu mais de 56 mil pedidos e emitiu mais de 37 mil registros. Segundo o Sebrae Nacional, no ano passado foram abertas mais de 3.600.000 empresas no Brasil. Diante da demanda, o Judiciário tem discutido o conflito de registro de marcas. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do registro de 2 marcas semelhantes. O caso era questionado pelo hipermercado Extra contra outro gigante de alimentos, o hipermercado Extra Bom. Apesar dos 2 hipermercados utilizarem a palavra extra, os ministros do STJ consideraram que a escrita e a fonética das marcas se diferenciam pela adição do sufixo bom, criando outra palavra. Além disso, uma delas usa elementos visuais específicos da marca, afastando a possibilidade de confusão entre os consumidores. Fabrício Amorim é empresário. Ele está abrindo o espaço terapêutico e já se antecipou para não ter problemas. Estou vendo já essa necessidade de registrar o meu nome, né? E registrar a marca, o logo, no INPI, por questões de segurança e para mim, para o meu negócio e para as pessoas, né, que vão ser atendidas. Certamente vai evitar muita dor de cabeça para frente, né? Para a gente repercutir mais essa questão de registro de marcas, eu converso agora, ao vivo, de forma remota, com a coordenadora de gestão do conhecimento da Diretoria de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, a Priscila Baloussier Castro. Olá, Priscila, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana Paula, boa tarde a todos. Rafaela, minha diretora Ana Paula, que conversou contigo agora há pouco, Priscila. Mas vamos lá. A gente apresentou agora na reportagem alguns casos, né? Lá o Sebastião do salão, poxa, foi se recuperar emocionalmente agora porque realmente isso consome muito, né? E eram ramos diferentes. Então eu queria que você explicasse para a gente primeiro qual o ponto de partida, registrar a marca no INPI ou na junta comercial, qual é a diferença desses dois? Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Agradecer o convite. É muito importante a gente informar, né, ao consumidor e aos empresários a existência do INPI, a importância dessa autarquia, para que a gente consiga divulgar, né, o INPI, a propriedade industrial. No primeiro momento, o que eu queria falar com vocês sobre o depósito do registro, o INPI ele tem uma função diferente da junta comercial, né? A junta comercial, o empresário ele precisa ir nessa junta para que a sua empresa possa começar a operar. A junta comercial ela tem esse objetivo, né? O empresário precisa ir para começar
que seu negócio oficialmente possa começar a operar no mercado. Já o INPI ele tem uma outra função, que é proteger a marca desse empresário. Esse empresário ele vai criar um símbolo, ele vai criar um nome, né? Ele vai criar uma marca, que é justamente esse símbolo e essa marca é que ele vai se comunicar com o seu consumidor, ele vai se identificar com essa marca, ele vai identificar seus produtos ou seus registros através dessa marca, e é essa marca que ele vai pedir o registro junto ao INPI. Então, são objetivos diferentes, né? A junta comercial é justamente para se iniciar e oficializar o negócio, e a marca é esse nomezinho que ele vai criar, que não precisa ser igual ao seu nome comercial, e ele vai registrar junto ao INPI para ele poder utilizar essa marca, caso venha a ser deferida, concedida e registrada, exclusivamente em todo o território nacional, dentro do segmento mercadológico para o qual ela assinar. Priscila, nós também mostramos na reportagem há pouco o exemplo do hipermercado Extra e Extra Bom. O segmento é o mesmo e aí a marca é diferente, né? Visivelmente diferente, mas o STJ entendeu, olha, tá tudo certo porque o consumidor consegue identificar aqui a diferença, né? Quais são os limites de atuação de vocês quando a matéria é judicializada? Bom, ao INPI cabe a análise do registro, né, do pedido de registro de marca. Essa tarefa de analisar um pedido de registro de marca e decidir pelo seu deferimento ou indeferimento é exclusiva do INPI. Ao Judiciário caberá a revisão dos atos do INPI. Quando o INPI recepciona o pedido de registro de marca, a gente vai debruçar nesse pedido, a gente vai analisá-lo, e a gente pode indeferir contra esse indeferimento, cabe o recurso ainda administrativo, num prazo de 60 dias após a publicação desse indeferimento. Esse indeferimento vai ser publicado na nossa Revista da Propriedade Industrial, RPI, que é o veículo oficial de comunicação do INPI, que fica no nosso site, ou então o INPI pode deferir e paga as taxas de concessão e proteção decenal, ele vai publicar uma concessão. E essa concessão desse registro, se algum terceiro também achar que esse registro vai contra seus direitos, ele também pode peticionar um pedido administrativo de nulidade, 180 dias após a publicação da concessão desse registro. Isso é a segunda instância do INPI e todas essas decisões são exclusivas da autarquia. Agora, cabe ao Judiciário poder revisar essa decisão. E isso é muito importante destacar, porque existem alguns autores que entram com ação na Justiça pedindo para o juiz indeferir o pedido. E, na verdade, ou para o juiz conceder um registro que nunca foi analisado pelo INPI. Então, é muito importante que se entenda que a tarefa de examinar e decidir pelo pedido de registro de marca é exclusiva do INPI e ao Judiciário cabe a revisão dessa decisão administrativa. Como é que o cidadão faz para... Como é que o cidadão faz para... Sim, para registrar a marca, Priscila, precisa de um advogado, abrir um processo, é um procedimento relativamente simples, qual é o passo a passo? Olha, é um procedimento super simples, não precisa de um advogado, é claro que o acompanhamento, como a gente tem alguns prazos previstos na nossa LPI, algumas pessoas preferem contratar um advogado para acompanhar esses prazos, mas é algo super simples, se faz pelo site do INPI, todo o acompanhamento, todas as decisões são feitas pela RPI, que também está no nosso site. Então, é um procedimento hoje totalmente eletrônico e muito rápido e muito simples de se fazer. Basta entrar no site do INPI e lá no nosso linkzinho marcas, você entra no www.inpi.gov.br, vai no link de marcas e ali tem tanto o link para se gerar a GRU para o pagamento desse serviço. É caro, Priscila? Não, é um serviço que é bem barato. O pedido de registro de marca atualmente, ele está R$ 355, sendo que um microempresário, uma pessoa física, instituições de pesquisa, elas têm um desconto e esse pedido de registro é R$ 142. Vindo a ser deferido, né, aí tem um segundo momento que é o pagamento da expedição de certificado de registro e da proteção decenal, que é uma marca, ela é válida por 10 anos em todo o território nacional, podendo ser prorrogado esse período de 10 anos indefinidamente. Então, esse momento do pagamento do primeiro decênio da expedição de certificado custa R$ 745 e com desconto, né, para os microempresários, pessoas físicas, vai para R$ 298. Então, não é um procedimento difícil, não é um procedimento complicado, totalmente eletrônico e não é custoso ao empresário, principalmente considerando que a marca é o principal ativo de uma empresa. Com certeza, vai evitar dor de cabeça mais adiante, né? Tem coisa que não tem preço, né, Priscila? Muito obrigada, viu? Sem dúvida.
pela sua participação, pelas orientações, pelas dicas todas aqui. Boa tarde para você, até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima tarde. A seguir, Corregedoria Nacional faz inspeção no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. As informações em instantes, voltamos já. A Corregedoria Nacional de Justiça realiza até o dia 12 de abril inspeção nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e nos cartórios extrajudiciais do Estado. As inspeções estão previstas no regime interno do CNJ. Detalhes com a repórter Evne Araújo. As inspeções nos tribunais de justiça ocorrem regularmente. Elas são realizadas para aprimorar os serviços das unidades do Poder Judiciário, independentemente de irregularidades. O resultado das visitas é registrado em relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar o desempenho. Durante a inspeção, é obrigatória a presença de pelo menos um juiz e um servidor para prestar informações à equipe do Conselho Nacional de Justiça. A atividade não afeta o trabalho das unidades inspecionadas e não impacta os prazos processuais estabelecidos. Depois do Rio Grande do Norte, também vão receber a inspeção do CNJ, os tribunais de justiça do Pará, de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Acre e São Paulo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso instalou o núcleo de atendimento a magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica e familiar. O local já está de portas abertas para receber, ouvir e dar encaminhamento de acordo com cada caso. A reportagem é de Maritza Fonseca. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso abre mais uma porta para atendimento às vítimas de violência doméstica, para atender as mulheres que atuam na Justiça Estadual e que vivem em situação de violência. A instalação do núcleo cumpre uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Tomara que isso sirva de exemplo para outros tribunais, que Mato Grosso, mais uma vez, sai na frente. Um lugar apropriado, que pode receber e que a mulher vai poder estar ali à vontade para poder trazer as informações, ter informações e ser ouvida. O núcleo é uma das grandes frentes de trabalho da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar e vem ao encontro dos compromissos da presidente do Tribunal de Justiça com foco no público interno. O cuidado com as pessoas é realmente uma meta a ser perseguida incansavelmente e não pode deixar de ser o início de tudo isso por nós aqui de casa, né? A casa precisa dar o primeiro exemplo, proteger e acudir, criar um espaço de acolhimento para as magistradas e servidoras. Morreu em Porto Alegre aos 63 anos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, em decorrência de um câncer. Acompanhe a reportagem de Marina Campos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino estava internado em Porto Alegre e faleceu no último sábado. No STJ, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro, em sinal de luto. Em nota, a presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, lamentou a morte do colega. A justiça brasileira perde um de seus mais brilhantes e dedicados operadores. Segundo a ministra, Sanseverino teve uma carreira admirável e seu legado como jurista, magistrado e professor é uma inspiração. Ele deixa um exemplo de integridade, de amor à família, de amizade, de seriedade profissional e de preocupação verdadeira com a justiça em seu sentido mais profundo. Paulo de Tarso Sanseverino era casado e tinha 2 filhos. Gaúcho de Porto Alegre, foi promotor, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também exerceu a função de professor de direito em várias instituições de ensino. Foi nomeado para o STJ em 2010, na vaga destinada a membros dos tribunais estaduais.
Mestre e doutor na área civil, Paulo de Tarso Sanseverino sempre atuou nos colegiados do direito privado do STJ, tendo ocupado a presidência tanto da terceira turma quanto da segunda sessão. A passagem pelo Tribunal da Cidadania também ficou marcada pela participação ativa no aprimoramento do sistema de precedentes, sobretudo como presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. Em 2020, Sanseverino passou a integrar a Corte Especial. Desde novembro de 2021, era ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, ele havia completado 12 anos como membro do STJ. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, lamentou a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Em nota, ela afirmou que o magistrado teve uma postura exemplar por todas as instâncias e por todos os tribunais nos quais exerceu a jurisdição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, também divulgou nota de pesar. Ele destacou que Sanseverino era ministro substituto do TSE e disse que a justiça brasileira é testemunha da competência e grandiosidade de Sanseverino. A cerimônia de despedida do ministro Paulo de Tarso Sanseverino do STJ está prevista para hoje, às 3 da tarde, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. Hoje ficamos por aqui. Boa tarde, até amanhã.